Graças e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo bíblico comunitário, nossa leitura comunitária, né, sobre o Evangelho de Marcos. Temos caminhado nesse Evangelho, tem sido uma bênção e você é bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus. Vamos que vamos, né? Mais uma vez. Mais um episódio aí. Sem a presença do ilustre mais uma vez. Ilustríssimo. Vossa Excelência nos deixou, né? Está dando aula. Está dando aula. Ele desprezou-nos nessa noite. Exato. Felizmente, né? Quem sabe um dia a gente tem a ilustre presença dele de volta, né? Exatamente. Quem sabe que esse dia chega. Vai vir transfigurado de tanta glória. Introdução, transfigurado, né? É boa. É a introdução para a nossa leitura de hoje. Vai vir reluzindo. Exato, capítulo 9 do Evangelho de Marcos, né? Hoje a gente avança aí um pouco mais. Já depois... Quantos meses nós estamos lendo? Uns 6 meses já, Ítalo, mais ou menos? Eu acho que mais. Bem mais. É por aí, depois a gente faz a conta. Tem 20 e poucos episódios já, não tem? Tem. Tem, cara. Tem. Nós estamos no capítulo 9. Tem aí uns 5, 6 meses que a gente está lendo. Tem bastante. E chegamos, ultrapassamos a metade do livro agora. Então, acho que ainda vai uns 4 meses aí pela frente dessa leitura. Deus do céu, cara. Que é legal, né? Se a gente pensar que há lugares que estudam a Bíblia, né, dominicalmente, e pegam um livrinho que dura um trimestre, 3 meses, sim, mas aborda um tema, lições diferentes, a gente está no mesmo livro, na mesma lição, na mesma pegada já há algum tempo, né? E agora no Evangelho de Marcos, mas já fizemos isso com outros textos, né? Tem bastante, com o Sermão, né, da Montanha, Efésios, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, tem João inteiro. A gente tem... Tá tudo lá no YouTube. Timóteo ou é Tito? Tito. A gente tem Filipenses, Colossenses. Só não tem Coríntios e Romanos. Esses a gente não tem ainda. Mas tem... Mas é pra pôr na agulha aí pros próximos, né? Então a gente vai estar lendo... Enquanto Jesus não voltar, a gente vai estar lendo a Bíblia, né? Eu acho que o Evangelho de Marcos a gente tem se demorado, talvez é assim que eu tenho... A gente tem se alongado mais porque a gente tem lido de uma maneira mais tranquila, né? Sim. Nos outros, se eu não me engano, a gente até tinha dia que gravava um capítulo, né? Isso. Agora a gente meio que está indo pelas divisões mesmo dos capítulos, né? As perícopes certinhas, né? Então a gente tem uma caminhada que tem sido agradável, né, meu? Tem sido legal, muito boa. Às vezes vem os amigos aí ajudar na leitura. Essa leitura que a gente começa aqui no YouTube reverbera para os nossos cultos de quinta-feira, né? Que é a nossa. Aí a gente amplia mesmo. Aí não fica só eu e o Renato e o Fernando conversando, não, né? Aí a igreja toma conta, né? Todo mundo pergunta, participa, explica, cada um traz um pouco e rende, né? Engrossa o caldo, fica uma coisa boa. Mas é isso, meus queridos. Vamos agradecer a Deus por mais essa semana, mais esse privilégio, né? De continuarmos essa leitura juntos. Bora. Vamos orar. Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que oramos mais uma vez... agradecidos, Senhor, agradecidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por Tua misericórdia, por Tua bondade, agradecidos por Tua palavra. Que Tua palavra, mais uma vez, venha de encontro aos nossos corações, que sejamos mais uma vez ensinados, edificados, exortados, acolhidos por Tua palavra, para a glória do Teu nome. Fica conosco, sopra o Teu Espírito sobre nós e ajuda-nos, Senhor, na leitura da Tua boa palavra. Pedimos isso, já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mano, a gente
vai para o capítulo 9. Vamos. A gente já leu um versículo do capítulo 9, né? É verdade. No episódio anterior, né, a gente já leu. E a nossa última reflexão, eu e Renato, que estávamos aqui, falamos do anúncio de Jesus, de sua morte, de sua ressurreição, o diálogo dele com Pedro, né? Pedro repreende Jesus, Jesus repreende Pedro. Pedro sempre ele representando a gente, porque a gente é Pedro também, sim, né? Sim. O Renato nos trouxe uma explicação bem legal sobre para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens, né? Ou seja, Satanás querendo tomar a frente do ministério de Jesus. Sempre, mas Jesus fala para ele, vai para trás, segue a fila, né? Legal, se você quiser mais explicações sobre isso daí, volta uma casinha lá que vai estar bem explicadinho isso daí. Depois a gente desenvolveu um pouco sobre quem quiser acompanhar a Jesus. Jesus não obriga ninguém, mas ele deixa ali a opção. Se você quiser, você me segue, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Então a gente desenvolveu um pouco disso. Falamos também de quem quiser ganhar a vida perde, quem perder por amor de Cristo e do Evangelho ganha. Então tem lá uma discussão que a gente desenvolve em trocante na conversa. Entrou Ed Renekiewicz, entrou de tudo, todo né? Mundo aí entrou pra conversar com a gente, foi bem legal, bem legal. Por fim a gente trouxe o Paulo também para o Evangelho de Marcos. Até o Paulo, né? Até o Paulo veio para falar assim, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Jesus fala aqui, né? Quem se envergonhar de mim nessa geração, o Filho do Homem também vai se envergonhar. Então E por fim a gente chegou ali no capítulo 9, versículo 1, que Jesus fala, eu garanto que alguns de vocês aqui, que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder, né? Vindo com poder. Jesus, e aí a gente até usou esse primeiro versículo para dizer que ele é a introdução para aquilo que a gente vai discutir aqui hoje, que é a transfiguração. Porque a gente terminou dizendo exatamente isso, né? Que esse versículo é muito mais simples do que qualquer costura de versículo para querer explicar qualquer arranjo, né, escatológico de explicação para isso que Jesus disse, porque alguns desses que ouviram essa palavra de Jesus viram Jesus em sua glória agora no Monte da Transfiguração. E não dá para ficar pensando que isso é uma profecia de longo prazo. Marcos resolve ela para a gente rapidinho. Jesus falou isso? Então, 6 dias depois cumpriu. Olha que legal. Né? Porque o texto vai dizer. Rápido. 6 dias depois cumpriu. Tá parecendo esses profetas modernos que falam assim, conta os dias, varão. Conta os dias, varão. Um tempo e meio, lembra dessa? Conta os dias. Daqui 3 dias você vai receber uma benção. Daqui 3 dias, tô vendo uma chave, hein? Ó, que benção. Tô recebendo. Amém. Só que eu não tô vendo nada, tá? Nada. Só graça mesmo. Nunca recebi essa chave aí, não. É isso, mas vamos lá para o nosso texto de hoje, que traz o título da transfiguração, né? Os evangelhos sinóticos trazem essa história, essa experiência, esse lugar de glória. Extraordinário. Imagina? Né? Eu queria ser um Pedro, Tiago e João ali, viu? Oxe, certeza que eu não também queria. Mas vamos lá para situar os irmãos, né? E a gente também se apropriar um pouco mais do texto. Capítulo 9, versículo 2. Boa. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti,
uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e nela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Certo, mano? Tem 12 versículos aí pra gente brincar agora. É bem legal essa questão dos discípulos e Jesus e essa experiência no monte, porque parece que toda vez que Jesus vai começar alguma coisa, a Bíblia faz muita menção a esse negócio de monte, né? Jesus lá no Sermão do Monte, ter toda a passagem bíblica de Moisés e entre outras relações. Elias também teve no monte, um monte dessas coisas. Parece que tem uma narrativa ligada de forma em que todas as experiências, essas experiências extraordinárias num lugar do monte. Eu tô até mexendo aqui porque há uma discussão se é o Monte Tabor ou se é o Monte Hermon, né? Há essa briga aí também. Mas o que eu acho legal é a narrativa, ela remonta a uma ideia de uma experiência extraordinária. Aí, antes da gente entrar propriamente dita no texto, eu acho que o texto, quando ressalta isso, o texto aponta que, de alguma forma, é possível o ser humano ter experiências extraordinárias. Eu acho que a nossa dificuldade, ela se dá dentro da relação em que a gente obriga, de alguma medida, que todos os cultos nossos sejam de experiências extraordinárias. Ou todas as nossas relações com Deus sejam pautadas de experiências extraordinárias. Como, por exemplo, nós estamos aqui orando e um anjo precisa vir nos visitar. Nós estamos aqui orando e alguém precisa receber algum tipo de profecia extraordinária. Então, me parece que esses tipos de narrativas em que você tem experiências extraordinárias em que são possíveis aos seres humanos experimentar dessas e de outras, narradas pela Bíblia, de forma verdadeira, porque a nossa briga não é dizer se aconteceu ou se não aconteceu, a minha fala é dizer da experiência que alguém pode ter com Deus, não pode ser encaixotada e levada de alguma forma para você dizer que Deus tem que fazer isso sempre. Uma vez que nós nos reunimos, uma vez que nós, como pentecostais, podemos ir orar no monte, uma vez que nós usamos alguns tipos de rituais, como óleo, e entre outras coisas. Então, eu acho que ele traz de volta uma ideia de experiências extraordinárias com Deus, mas ele traz uma ideia que, se a gente for ler parte do Evangelho, a gente vai ver que poucas vezes Jesus se manifesta deste jeito. Sim. Como você disse, nos sinóticos, mas os sinóticos é a mesma coisa, vista sobre outros olhares e narrada sobre outras testemunhas. Sim. Que trazem essa memória daquilo que Jesus fez. Então, o que eu quero dizer é que, sim, é possível termos experiências com Deus, e experiências essas que sejam extraordinárias, e que talvez contar para as pessoas é até um problema, mas o que a gente não pode fazer é aprisionar ou obrigar Deus a que se faça sempre coisas extraordinárias nos cultos. E me parece, aí eu nem entrei no texto ainda, mas nós vamos entrar depois, tá ótimo. Me parece que, de alguma medida, os cultos, as pessoas
tendem a buscar isso nos cultos, e esperar de quem está cantando, ministrando um louvor, ou de quem está pregando, trazer coisas sempre extraordinárias. E ao meu ver, os nossos tempos, eles têm favorecidos, porque você pode ter experiências das mais diversas possíveis. E você pode ter até cultos, espetáculos hoje em dia. Então, o cuidado que uma narrativa dessa pode nos trazer é a gente prestar atenção para que a gente não seja, de alguma forma, ludibriado ou enganado pelos nossos próprios desejos de ter novas experiências com um Deus que nos subtraia da realidade e faça com que a gente fique dependente disso. Sim. E talvez não olhar a vida como na verdade ela é e praticar o evangelho na vida, mas sempre está buscando na experiência de Deus extraordinária. Então, eu acho que a gente que tem um viés pentecostal, a gente sabe que tem esse lado radical, vamos dizer assim, extremo do pentecostalismo, que faz com que todo culto precisa ter algo extraordinário, nem que seja forçado. Então, eu acredito que sim, podemos ter experiências extraordinárias. Sim, nós podemos ter coisas que a gente talvez não explique. Mesmo que a narrativa bíblica tenha uma intenção teológica. Mas a gente não precisa viver nessa dependência. E não é isso que Jesus quer que aconteça com a gente. A gente pode ter... eu posso dizer, como no texto, para validar a identidade de Jesus, Jesus pode se apresentar, nós podemos ter experiências extraordinárias por alguma coisa, mas não é uma vida de experiências extraordinárias eternas. Não, até porque senão se cria um modelo litúrgico, se cria um modelo de culto ideal. Então, o culto ideal é esse que você vem e aí tem uma manifestação, tem um jeito de orar poderoso, tem um jeito de fechar os olhos, de cantar, né? Então, você cria uma estética do culto que não tem a ver com a verdadeira adoração ou com os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas existe o aprisionamento pela experiência. Sim. Então, você que cria essa performance que você está dizendo, você aprende e você manobra a multidão a favor daquilo que você está manipulando eles. Sim. Então, eu acho que a experiência precisa ser tomada esse cuidado. Aliás, dentro disso, nem entramos no texto, hein? Só lemos. E pegamos o pano de fundo assim, da experiência extraordinária. Aliás, eu acho que essas experiências extraordinárias são muito melhores quando eu não a busco. Olha essa aqui com esses 3. Sim, eles não chegaram assim, Jesus, a gente precisa de poder. Vamos orar no monte? Então, mas né? É isso que você está dizendo, é fantástico. Por quê? Porque isso nos foi ensinado. É o jeito que você fala que é da hora. Isso foi ensinado pra gente. Exato. Né? Então, exato. De alguma forma, a gente hoje não vive dessa perspectiva, sim, mas isso foi ensinado pra gente. E tem muita gente vivendo nessa... de poder. Loucura. E aí você vê que a experiência, uma das mais extraordinárias que Pedro, Tiago e João experienciaram, viram, ouviram e tremeram na base, porque Pedro... É legal o texto quando diz assim, ele não sabia o que falar, né? Nós vamos chegar nessa parte lá. Uma das melhores experiências que eles tiveram não foi programada. Foi só Jesus, depois de 6 dias, né, que teve aquela conversa com Pedro e com a multidão e com os discípulos, resolveu ir para um monte, né? E aí eu dei o Google aqui, se é o Tabor, se é o Hermon. A galera hoje, os estudiosos tendem a afirmar que é o Hermon, porque é mais próximo da região de Cesareia de Filipe, que é onde Jesus estava aqui, né? Então Jesus fala, vamos ali no Hermon fazer uma oraçãozinha, e aí acontece o que a gente leu. Ali, Jesus é transfigurado diante deles, né? Jesus leva eles, sem eles desejarem essa experiência, eles tiveram uma baita experiência espiritual, sim, uma baita vivência
nesse monte. Não foi buscando, né? Não foi criando uma estética de adoração, de não sei o quê. Não, eles simplesmente estavam caminhando com Jesus. Então, acho que quando nós somos encontrados por Jesus, sem esperar, é muito melhor do que ficar marcando encontro. Eu marquei um encontro com Deus. Deixa que ele marque com você, acho que é melhor. A gente pode se programar, né? Tem os cultos, tudo. E aí Deus tem prazer. Óbvio. Da vida, exato, ele nos encontra. Ele nos encontra. Eu acho legal do texto, porque nessa parte em que Jesus se transforma, o texto, é claro que a ideia do texto ela mostra uma ideia do que é que Jesus queria mostrar para eles, mas Jesus simplesmente demonstra quem de verdade Jesus é, ou abre o entendimento deles, ou se transforma, né? Porque mais uma vez a palavra que é metamorfose, né? No texto, me parece que de alguma forma Jesus não... Essa experiência, e aí a gente tem que trazer para uma questão contemporânea, essa experiência, ela muda o que eles conhecem a respeito de Cristo. Não muda os discípulos nessa questão que você disse. Eles não se tornam mais poderosos porque eles viram Jesus ser transformado. Eles não viraram outra pessoas porque eles viram Jesus transformado. Esse cara é mais confuso. Exatamente. E outra, na verdade, eles perceberam quem Jesus era. Porque quando Jesus se mostra, a Bíblia que eu estou usando, a versão diz assim: de repente, seu rosto começou a brilhar com glória, e suas roupas se tornaram brancas e resplandecia, muito mais gloriosa do que qualquer processo terreno poderia jamais branqueá-la. Então, a ideia é que Jesus virou uma coisa extraordinária. Sim, diante deles. Diante deles, assim, eles conseguiram... É legal a narrativa, eu gosto da narrativa bíblica porque ele tenta explicar o que ele estava vendo. Né? De alguma forma que você possa compreender o que eles conseguiram ver naquele momento. Mas diante das suas vistas, você vê alguém mudar assim, você tá maluco. É a mesma ideia do barco lá, da tempestade, Jesus andando sobre o mar. É um fantasma. É um fantasma, exatamente. A linguagem bíblica é tão legal que eles usam a figura talvez de uma pessoa que poderia tornar o branco mais branco aqui na Terra, que era um lavandeiro, né? Sei. Ou lavandeira. Que é a pessoa que ia estar esfregando roupa lá para deixar ela alva, né? Branca. E a linguagem bíblica vai trabalhar isso aí. E aí é interessante, então. Eles sobem para o monte e Jesus se transfigura diante deles, né? E aí, no episódio anterior, eu usei essa expressão e vou repetir aqui hoje, que é o fato da trindade de Deus tirar o véu e mostrar quem é Jesus. Sim. Esse véu do humano. O humano se desloca ali. O filho do homem sai de cena e fica o filho de Deus. Né? Eu acho que é muito essa imagem. E aí, diante da glória de Deus, os três ficam embasbacados. E para ajudar, aparecem diante deles ainda mais duas figuras. Espera as figuras. Eu quero pegar um gancho desse negócio que você falou que eu achei legal. Tá. Se você analisar em Jesus, nesse momento que ele se mostra, que ele mostra esse brilho, me parece que, se a gente pegar o versículo 1 que você já leu, você mostra a eternidade em Jesus aqui, ó. Porque você vê que Jesus, na pessoa de Jesus, ele não precisava ter morrido para mostrar quem ele já era. Sim. Você vê em Jesus o Cristo glorificado, o Filho de Deus, você vê o Messias, você vê o cara que vai para a cruz ainda, mas ele já está ali com
com poder e grande glória. Então, é uma imagem, sim, de uma linguagem apocalíptica. Eu tenho que abrir mão aqui e falar disso. Sim. Por quê? Porque você tem essa imagem parecida com aquilo que está lá no livro do Apocalipse mesmo, na linguagem apocalíptica, que é um cara com os pés como latão reluzente, com os olhos como chama de fogo, e aquela coisa extraordinária mesmo. E aqui é a mesma coisa, Jesus está glorioso, né? E ele ainda não foi glorificado, como que se diz, né? na leitura. Sim. Não foi lá no céu e aceito, como diz o Salmo, mas ele está aqui ainda. Então, essa ideia é muito legal, porque você percebe que é sempre, na pessoa de Jesus, você tem sempre essa plenitude dos tempos mesmo. Você tem a eternidade ali, na graça de Jesus, na fé em Jesus, na experiência da eternidade que nós falamos no episódio anterior, do já e do ainda não. Sim. Então, é sempre essa coisa de que Deus tem uma plenitude tão perfeita na pessoa de Jesus que eu posso dizer que Jesus era, ao mesmo tempo que ele estava ali como homem, ele também era um Deus, e ele se mostra. É uma coisa muito complexa, né? De você tentar... A cabeça fica fritando, cara. A teologia já se debruçou muito sobre essa temática, né? Da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus. E aí chegou na conclusão, 100% homem, 100% Deus. É que aqui ele se apresenta como 100% Deus nesse momento, né? No entanto, há um diálogo com Elias e Moisés. Né? Aparecem essas duas figuras no Monte da Transfiguração. Elias e Moisés, dois grandes homens do Antigo Testamento, né? Elias, representante ali dos profetas, Moisés, representante da lei, aparece nesse momento de glória. É interessante, né? Porque dá para a gente elocubrar muita coisa, porque tanto Elias como Moisés foram pessoas especiais na caminhada divina, de vida, né? Divina. A coisa está tão espiritual que eu já fui para o céu. Ele já divinizou Moisés e o Elias. Elias, exato. Mas é interessante que tanto Elias quanto Moisés têm uma morte emblemática, né? Sim. Elias sai de cena, não morre, na verdade. Sim. E o Moisés não se sabe para onde foi parar o corpo dele, não sei o quê. Não tem detalhes sobre isso. Mas é interessante que esses representantes aí do Antigo Testamento aparecem nesse momento de glória, né? Há teólogos que vão dizer que é tanto a lei quanto os profetas reverenciando a Jesus. Legal, é uma boa interpretação, não tem nada de mal nisso, é isso mesmo, né? Tranquilo. Há outros que vão dizer que simplesmente é a ideia do Elias profeta que sofreu e do Moisés também, homem de Deus, que sofreu, que está aqui diante de um homem que vai sofrer demais. Legal, também é legal. Também é muito legal, porque de fato, o Pedro acabou de chamar ele de Messias, né? Sim. Só que um Messias no imaginário popular, poderoso. Aí Jesus fala: não, eu vou morrer, os caras vão me rejeitar. Então parece que olha a intencionalidade da teologia de Marcos aqui. Sim. Dando respaldo àquilo que Jesus falou. Não, ele vai sofrer mesmo, como Elias, como Moisés. Os profetas e a lei apontam para ele, e do mesmo jeito que apontam para ele e que sofreram anunciando a vontade de Deus, ele também vai sofrer, né? Mas nesse momento há uma glória tão grande que Pedro então se impressiona com essa glória, né? Dos homens de Deus. E o que é legal é que você vê que eles conversam, mas não está escrito que eles conversam, né? Eles estão ali em diálogo com Jesus. Isso e ninguém sabe, legal, né, cara? Tinha que ter uma conversa. O Marcos também vai te falar. Por que você não trocou ideia com o Pedro, que estava lá? Né? Que nem o Fernando trouxe essa informação pra gente, né? De que
o Evangelho de Marcos, me parece que Marcos bebe muito das ideias de Pedro para escrever. Por que não perguntou, Pedro, você não ouviu nada não, infeliz, do que eles falaram lá? Falando na língua do céu, cara? Colocasse pelo menos isso, não, falar em outra língua, eu não tinha interpretação, né? Não entendi nada ainda. Seria interessante a gente saber. ter uma dosezinha só aí do que foi essa conversa deles, né? Já ajudaria, né? Pô, seria legal. E aí o Pedrão, mais uma vez, né? Sempre Toma a dianteira, né? Tomou a dianteira e soltou, mestre. Isso é maravilhoso. É bom estar aqui. Façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E o autor, isso é legal. A sensibilidade de Marcos aqui. Ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. Mesmo assim, falou uma groselha. Exato. O Pedro é impetuoso, assim, ele é sanguíneo, ele é explosivo, né? Não pensa, ele vem e fala, né? A personalidade dele é essa, de explosiva, né? E é legal que agora há pouco ele chama Jesus de Messias. E agora ele traz um outro título, Rabi, né? É o mestre, é o Rabi. De certa forma, Pedro está sendo ensinado ouvindo Jesus, seguindo Jesus e vendo aquilo que Jesus vem fazendo. É interessante você perceber que ao mesmo tempo que ele tem essa experiência extraordinária com Jesus, e eu acho que assim tem muita coisa que talvez a gente deveria experimentar com Jesus que talvez não tenha muita explicação, né? Porque você percebe que o Pedro está ali e o Pedro está tentando entender o que está acontecendo. Apavorado, mas tentando. O que é que a gente faz agora? O que a gente... Não, tem que fazer alguma coisa. Ele saiu com tanta dúvida, coitado, que mais lá abaixo Jesus fala, não é para falar para ninguém. Aí ele sai assim, rapaz, mas o que ele quis dizer com esse negócio de ressurreição? Os caras deviam estar piradinhos. Pirado. Eu acho que é legal isso, porque nessa conversa você percebe que ele não está entendendo coisa nenhuma. O Pedro está tentando fazer uma casinha para todo mundo, para ele ficar ali dentro. Porque parece que tem uma parte aqui que ele diz, vamos ficar aqui, né? Façamos 3 tendas para ti, uma para Moisés e uma para Elias. É bom estarmos aqui, é muito bom estar aqui, né? Parece que a ideia dele é ficar ali de boinha, vamos aqui ver, Jesus está glorificado, entre aspas, né? Já é o Filho de Deus, estamos aqui com Moisés e Elias, o que a gente quer mais? E a lógica de criar tenda é lugar de habitação, né? Sim. Então vamos ficar por aqui. Tá legal isso aqui, tá bom. Por mais que ele não tá entendendo nada, o ambiente é bom. Sim. E quando o texto diz que ele está apavorado, me remete à experiência de Isaías, por exemplo, capítulo 6, né? Que ele tem a imagem dos anjos voando, o trono de Deus, não sei o quê. Ele fala, ai de mim, vou morrer. Outra experiência legal é o João de Patmos, o João do Apocalipse, né? Quando ele tem as visões, diz que ele se prostra diante de um anjo, até o anjo fala assim, não, camaradinho, levanta aí, nós somos conserva. Então, a gente diante do extraordinário, a gente diante do inexplicável, a gente diante do espiritual, a gente sente atraído como Pedro, mas ao mesmo tempo aquilo repele, aquilo assusta, né? É o luminoso do Rudolf Otto, né? É um texto do autor Rudolf Otto que fala do conceito de luminoso, aquilo que atrai e aquilo que repele ao mesmo tempo, porque ele é desconhecido. Então, a presença de Deus, de Jesus aqui transfigurada, causa essa satisfação para Pedro, Tiago e João, mas ao mesmo tempo assusta. Por isso eles estão apavorados. A gente, diante do extraordinário, é de se assustar, cara. Não é para menos, né? Não é essa coisa que as pessoas manipulam, né? E faz um show pirotécnico em alguns cultos, como se ele dominasse o poder de Deus. Não sei. Coitado de nós, gente. Não, de jeito nenhum. Não é assim que funciona, não. E o que é interessante é que nenhuma dessa visão faz parte de alguma coisa que queira aterrorizar ele.
Não é uma visão de manipulação para dizer assim, Pedro, eu vou agora mostrar para você que se você um dia me negar ou tiver vergonha de mim, eu vou matar você. É uma experiência que está para além da gente, né? É uma experiência que não é exatamente aquilo que a gente imaginava. É uma experiência que eu acredito que não é só uma questão visual. Ela é uma experiência que vai invadir o ser do Pedro inteiro, do Pedro, do Tiago e João. E vai poder ter sensações. É aquela ideia de você desfrutar daquele ambiente. Porque quando ele está falando de uma coisa maravilhosa, de uma nuvem, alguma coisa assim, fora da realidade que a gente pode tocar, você está desfrutando aquilo. É como a gente está aqui, sente a presença de Deus e fala, Deus está presente. Sempre esteve presente, a gente sabe disso. Mas em algum momento a gente é tocado de uma forma por Deus. É a mesma coisa que você vê num texto como esse. Sim. É uma experiência em que a gente não pode mensurar exatamente isso. Só que essa experiência, ela vai demonstrar para Pedro, para Tiago e para João, um assombro que não vai mudar muita coisa, vai dar um conhecimento a respeito de Jesus. Sim. E não vai transformar ele melhor do que ninguém, porque viu Jesus. Não. Então, toda essa relação não é para descer do monte dizendo assim, eu vi Jesus, viu? Você não conhece Jesus como eu conheço, porque eu estive lá no monte com Jesus. O que é feito hoje em dia, né? Eu estou 7 dias jejuando, Sim. eu estou há 40 dias autopromoção, né? Exatamente. Então, as experiências que temos, ou devemos ter, ou tivemos, ou vamos ter um dia talvez, não é para autopromoção. É para que a gente conheça Jesus. Exato. E para que a gente alimente a nossa fé. Então, deveríamos, de alguma forma, preservar isso. Guardar. Eu acho que a coisa mais interessante é talvez contar para nossa família, nossos filhos, para poder dizer para eles das experiências e não se gabar disso, né? Para poder dizer, olha, o Pai, Deus, vivemos isso, vivemos aquilo, sabemos como tratar essas coisas, ou entendemos a partir do que aconteceu isso foi num momento desse jeito, e a gente narra a história da nossa vida para eles, mas não fazer como é feito hoje, né? Inclusive Jesus orienta na descida do monte, né? Pianinho, ninguém fala nada para ninguém, tá bom? Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Aí Jesus criou um outro problema para eles, mas a gente chega lá. Tem o verso 7 ainda no meio do caminho. Tem, porque assim, a manifestação extraordinária não acaba na transfiguração. Agora, no 7, vai aparecer uma nuvem que vai envolver, né? Uma nuvem os envolveu. E dela saiu uma voz que diz... E aí envolveu quem? Só os 3 ou os 6? Porque tem 6 pessoas aqui, né? Tem 6 pessoas. Então, não sei. Independente de quem se ouviu uma voz. Sim. E envolveu 3 ou 6. A nuvem envolveu-os e dela saiu uma voz que disse... Este é o meu filho amado. Ouçam. Só isso aqui já tem muito para a gente se debruçar, né? Sobre a nuvem. A nuvem é pouco relevante. Sim. Agora, o que se ouve da nuvem é demais. Esse é meu filho amado. É a voz do batismo lá também. Sim. Esse é meu filho, em quem tenho prazer. Deus entra em cena em algumas teofanias para apontar Jesus. E para que a gente... Não é só Jesus na sua caminhada que chama a atenção da multidão e dos discípulos e fala, vocês precisam ouvir e entender. Não, o próprio Deus vem e fala assim, ouçam. Eu acho que a gente, como igreja, precisa ouvir mais Jesus. Parece que a gente ouve tanta coisa, tanta gente, tanto podcast, tanto programa, tanta coisa, e não ouve Jesus. A gente fica procurando
Show pirotécnico. A gente fica procurando quem fala melhor, quem conjuga melhor os verbos. A gente fica procurando. Há uma gourmetização do que é evangelho hoje. Então, eu quero um que fala mais sobre prosperidade, eu quero um outro que fala mais sobre, sei lá, vários temas diversificados. E a gente está deixando de ouvir Deus que diz para nós, ouça Jesus. Aquela leitura simples do Evangelho, da Bíblia, de pegar a Bíblia assim, orar e falar, Deus, vou ler aqui o Evangelho de Lucas hoje, de João, e ler um capítulo e ouvir Jesus. E ter a sua própria experiência de leitura do Evangelho, de ouvir Jesus, né? de ter sinceridade em ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Então, quando essa nuvem aparece ali na cena e fala, esse é meu filho amado, ouçam-no. Eu acho que reverbera para nós até hoje. Assim. Os discípulos ouviram aquilo diante do profeta, diante da lei, diante de Jesus, e a gente precisa hoje também dar mais ouvidos àquilo que Jesus tem a nos falar, né? Eu acho que esse versículo brada hoje assim para mim, sabe? Para minha reflexão, para nossa reflexão. Ouvir Jesus, cara. Ouvir Jesus, sem ficar esperando muita coisa, né? Sem muita sem esperar a transfiguração. A gente não precisa. A gente precisa ouvir a Jesus e abrir os nossos ouvidos para aquilo que Jesus tem a nos comunicar. Eu acho que uma questão interessante é a gente ver o próprio Deus validando, né, a questão de Jesus, porque lá no começo do livro a gente falou que a ideia do Evangelho era dizer que ele era o Filho de Deus, né? Verdade. Então a gente primeiro capítulo. Jesus vem mostrando a partir das suas atitudes, curando, expulsando demônio, fazendo coisas extraordinárias, acalmando a tempestade, entre outras coisas. E aqui você vê o próprio Deus dizendo, olha, esse é o meu filho amado. Primeiro, é interessante o que você fala, porque a partir da lógica de ouvir Jesus, você reconhece quem é Deus, né? Porque ouvindo Jesus, você tem a ideia do que é que Deus pretende para a humanidade, do que é que Deus pretende a partir do reino de Deus. A partir da lógica de, olha, esse é o meu filho, vocês precisam ouvir ele. Então, é validando o enviado, né? Sim. É validando aquele que está dizendo assim, ó, ele está expulsando demônios em meu nome, né? Não é em nome de Beelzebul. Então, todas essas coisas que Jesus vem fazendo, até essa parte aqui, quando Deus fala isso, Jesus está dizendo, olha, na verdade sou eu ele está fazendo em meu nome, né? Ele está fazendo por mim. Ele é esse que... na transfiguração ele está mostrando a sua divindade, mas ele é um encarnado, né? Então toda essa questão você consegue observar nisso. E quando ele diz escutem, eu acho muito legal, porque você vê Jesus ensinando, e nessa briga entre façam a vontade do diabo e para trás de mim, sim, e me sigam, quando ele diz assim, escutem ele, é a mesma coisa de dizer, vocês precisam continuar lá atrás, né? Porque ele vai dizer para vocês o que é que vocês têm que fazer. Então, escutem ele para guiar vocês. Continua seguindo. Para direcionar vocês. Porque, olha, vocês agora estão vendo de verdade a pessoa de Jesus. O meu filho está sendo, como você disse, tirou o véu de Jesus para mostrar para vocês que de verdade ele é meu filho. Então, para mim é uma validação, né? Sem dúvida. Deus está validando aquilo que ele vem fazendo através de Jesus e dizendo para os discípulos, olha, eu digo para vocês, ouçam ele. Validou no começo, no batismo, valida agora no meio e vai validar na cruz também. Exatamente. Né? Porque na cruz tem um brado, na cruz muda o tempo, né? Um soldado vê ali o suspiro e o brado de Jesus e fala,
De fato, ele é o Filho de Deus. Então, tem essas manifestações extraordinárias. Sim. De que, de fato, né, a Trindade tá apontando e falando assim, ó, tá aí, ó. Tá aí, entre vocês. Sim. Nós estamos aí entre vocês. Legal. O reino de Deus chegou, né? Muito legal. No capítulo 1 de Marcos tem essas falas de Deus e de Jesus, né? No batismo, tu és meu filho amado, em ti me agrado, verso 11 do capítulo 1, e depois no versículo 15, né? 14, 15, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, né? Então, tá aí, ó, tá ouvindo ele? É isso, é ele que vocês têm que ouvir. Sim. É sensacional, cara, sensacional. E o que é legal é que, assim, nessa ocasião, Jesus não está fazendo nada para alguém, né? Jesus só está ali, ele, Moisés, Elias, os 3 discípulos, e vem Jesus, né? E vem Deus mostrar. Então, não é um sinal que aponta para alguma coisa, né? Jesus está mostrando ali, ó, é ele. Não é, ele curou porque ele tinha que ser o Messias, ou eles esperavam esse sinal, ou é assim que é o Filho de Deus. Não tem nada disso. Deus está simplesmente manifestando a sua paternidade, dizendo, olha, eu preciso que vocês ouçam ele. Se vocês não ouvirem ele, não vai adiantar nada, né? Muito bom, muito bom. E a gente continua ouvindo ele até hoje, né? Precisa. Indispensável. Se esforçar para ouvir Jesus. Exato. Volta ao que a gente conversou na semana passada, no último podcast aí, de que viver sem Jesus deve ser assustador, deve ser sombrio, deve ser ruim. Se eu não ouvir a voz dele. E quando a gente diz assim, ouvir a voz, não é uma coisa esquizofrênica que a gente está ouvindo. Tem um ou outro aí que tem experiência de ouvir. Sim. Né? Mas é ouvir no texto bíblico, é ouvir na conversa com o Renato, é numa conversa com um amigo, com um irmão. Você perceber Deus. Perceber, a gente precisa estar sensível a Deus. O ouçam aqui é literal de ouvir, mas é de perceber na vida, né? De perceber aquilo que o reino de Deus, o que a igreja está fazendo no mundo, o que o reino de Deus está fazendo no mundo, e como que a gente pode fazer parte disso tudo, desse movimento do Espírito, né? E depois dessa voz, repentinamente, o texto diz assim, repentinamente, quando olharam ao redor, não tinha mais nuvem. Não viram mais ninguém, a nuvem engoliu Elias e Moisés, levou embora, e só ficou Jesus, o texto diz, né? E pelo que me parece, só ficou o Jesus encarnado, não é nem o transfigurado. Só ficou Jesus, né? Para descer o Monte Hermon ali com Pedro, Tiago e João. E enquanto então eles desciam, Jesus dá algumas orientações para que não contasse a ninguém que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Não fala nada. Fica pianinho. Vocês não são melhor que ninguém, né? Vocês vivenciaram isso, tiveram esse privilégio, mas não precisa sair se autopromovendo por isso, não precisa falar para ninguém, né? É isso que Jesus orientou ali. Eu acho que uma coisa que você disse legal, que dá para a gente sempre lembrar, por mais que a gente queira ter experiências com Deus, principalmente nos momentos de dificuldade da vida, porque a gente pode estar se vendo sozinho, né? E aí você fala, poxa, será que Deus está comigo? Será que Deus me chamou mesmo para o ministério? Eu queria um sinal, Ao mesmo tempo, me parece que isso aqui foi uma experiência até extraordinária, assim, de uma coisa que ninguém sabe o tempo que isso durou, não é? Sim. Porque quando você sai dessa questão física, a gente não consegue computar isso, ou mensurar, ou calcular o tempo cronológico. Pode ser algo muito rápido. E aí, saindo dessa questão desse texto propriamente dito, a gente pode ter questões de visões, sonhos e entre outras coisas. O que eu acho legal da gente falar disso é que esse tipo de coisa é uma coisa que a gente pode perceber lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala de dons. É uma coisa legal que as pessoas, eu acho que
perderam essa lógica, que Deus dá para o que for útil, né? Então, é exatamente o que você disse. Quando Deus quer manifestar alguma experiência extraordinária para você, ele vai manifestar. Ele vai encontrar com você no caminho da vida, na descida do monte que seja, que você foi orar em algum lugar, não sei, na vida, depois de descer do monte, como acontecia, Jesus subia para orar e andava por cima das águas, onde quer que seja a ocasião, ela acontece e ela pode acontecer. Eu acho que, de alguma medida, também, a gente, às vezes, a gente não pode limitar a coisa ao contrário. Que as pessoas vão dizer assim, não, Deus só dá experiências extraordinárias desse jeito. Aí outro, não, Deus não dá mais assim, só dá falando com um amigo, como você citou. A gente não está limitando a expressão. Não, eu estou explicando porque a gente pensa assim, né? Exato, a gente pensa assim. A gente não está limitando disso. A gente está dizendo que Deus pode dar também. Essas experiências extraordinárias, como a experiência extraordinária para mim, de estar sentado com alguém conversando e de repente Deus está falando. E eu perceber. O mais lindo é eu perceber. E aí ela nem é extraordinária, ela é ordinária, ela está aqui. Esses dias eu recebi de um padre, amigo meu, um videozinho de um outro padre pregando um sermão na igreja dele. E ele falava exatamente isso. Às vezes você fica pedindo aí para Deus falar com você, para Deus mostrar a sua glória e não sei o quê, e blá, blá, blá. Você precisa de ajuda. Mas aí uma pessoa vem e fala com você, você precisa passar no médico, você precisa passar no psicólogo, você precisa passar num nutricionista, e você não dá ouvido, né? Você não liga que essa pessoa estudou tanto tempo, essa pessoa recebeu esse dom de Deus, e você não está percebendo que é Deus falando com você, que você precisa da ajuda de fulano, de beltrano, de ciclano, você precisa da ajuda do padre também, você precisa da ajuda do pastor também, mas você não percebe, você não ouve a voz de Deus. Eu falei, olha que padre abençoado, rapaz, pregando um sermão bonito desse aí, né? Verdade. E é verdade. Às vezes a gente fica esperando o extraordinário, mas Deus está no ordinário da vida. Está aqui no chão da vida com a gente, né? Sim, porque se você olhar a experiência deles, não é uma ou outra no monte. É provável que tenha tido experiências com Jesus no monte que não está narrada aqui. Sim. De simplesmente Jesus subir com os discípulos, orar e não acontecer nada. Sim. E eles estarem lá e de repente aconteceu uma dessa. De repente Jesus falou, não, fica vocês aí que eu vou subir sozinho. E entre outras, ou vai vocês orar e eu vou ficar aqui. Sim. Então, é isso que é legal, é no hábito, no costumeiro da vida, no chão da vida, nas dores, em que Jesus pode se apresentar e se mostrar pra gente. Uma vez eu citei aqui, inclusive algumas pessoas da igreja foram atrás, depois compraram o livro e leram, que é um livro chamado A Liturgia do Ordinário, que a autora, ela pega coisas do cotidiano para mostrar como que Deus está no cotidiano, no dia a dia, arrumando uma cama, por exemplo, né? O que aquilo fala da sua comunhão com Deus, o que aquilo fala do cuidado de Deus com a gente, né? Então é a liturgia do ordinário. Então no dia a dia, naquilo que é ordinário, naquilo que é corriqueiro, naquilo que é cotidiano, Deus está. É que às vezes a gente fica despercebido, né? Não percebe. Mas o quanto antes a gente na caminhada da vida desenvolver um coração grato, uma disposição de servir Jesus, de servir o próximo, mais sensíveis nós seremos a enxergar Deus no ordinário. E aí, quem sabe, ele não se apresenta para nós de forma extraordinária. Verdade. E da maneira que ele quiser, nos surpreendendo. Não que a gente vai fazer tudo isso desejando ter a experiência extraordinária. Eu quero fazer o que for necessário fazer na caminhada da vida e caminhar com Jesus, que nem Pedro, Tiago e João. Se ele me chamar para o monte, eu vou. Se ele não me chamar, eu vou continuar no meu dia a dia. Sim, né? Sim. E aí, na expectativa de ver e de ouvir. Aliás, as últimas duas curas do Evangelho, uma era a cura do surdo e gago. Sim. E a outra que você leu com o Fabinho era a cura do cego. Sim. A gente, na caminhada da vida, precisa ter os ouvidos abertos e os olhos funcionando muito bem para ouvir e ver Jesus. Ouvir e ver Jesus. Aonde? No monte?
Aonde for. Exatamente. No monte, no vale, na planície, em qualquer lugar. É ver e ouvir Jesus na caminhada da vida. E ver talvez as imagens de Jesus, no caso aqui um glorificado, e o que é muito interessante é que ele diz assim, olha, e proibiu que contarem o que haviam visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Aí você vê a perturbação de fato mental. É um problema, porque ele diz assim, ó, portanto, eles guardavam aquilo para si, mas discutiam entre si a respeito, e perguntavam o que ele queria dizer quando ressuscitasse dos mortos. A confusão dele está na lógica de que tem alguém ali que é o Filho de Deus. Por ser o Filho de Deus, é lógico que vai morrer do quê? Quem vai matar o Filho de Deus? Quem é possível que mata um cara desse que tem esse esplendor de glória? Ninguém mata, né? Então, aí você tem o jogo do tipo assim, ele vai sofrer e vai morrer. Aí, ao mesmo tempo, ele aparece glorificado. Aí volta a imagem do triunfalista. De que agora a gente vai ganhar de todo mundo. Pronto, era o que precisava. E aí Jesus volta e retoma, fala, ó, não, só quando nada. ele tiver ressuscitado. Aí o cara vai ficar maluco mesmo, então, mas como que isso acontece? Quem vai morrer quando? Quem não vai morrer? Aí eles ficam confusos pra caramba, né? Porque aí eles começam a perguntar, mas por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Acabei de ver ele. Né? É uma confusão mesmo. Claro que Pensa, você tá aqui, ó, andando com Jesus. Aí acontece tudo isso. Aí ele fala de morrer e ressuscitar. E os mestres da lei falam de Elias. O Elias veio. Poxa, o que está acontecendo? Aí Jesus dá a resposta dele, né? Dá a resposta dele. De fato, Elias vem primeiro, restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito? Então, essa pergunta também de Jesus e seja rejeitado com desprezo é meio que retórica. Porque ele está preocupado que Elias vem. Então, agora, Elias veio, né? Mas aí Jesus fala, então, só que também fala que o Filho do Homem tem que sofrer, né? Porque senão renasce essa lógica do Messias triunfalista, que vai passar o carro em todo mundo, vai destronar Roma e vai dar o poder para Israel. E a ênfase está no sofrimento, na morte, ressurreição, mesmo com Cristo transfigurado. Exato. E ele está aqui batendo na mesma tecla. Elias veio, tal, sofreu, passou perseguição, e o Filho do Homem também. Então, essa imagem do Elias e a imagem do Filho de Deus que vai sofrer, ela precisa ser ligada. O problema é que eles estão... Quem não estaria? Até lendo o texto a gente fica, mas e aí? Vai ou não vai? E isso que a gente está lendo 2000 anos depois. Para quem vivenciou, a ficha não cai fácil assim. Mas vê, ó, até pouco tempo a gente tinha dificuldade de, por exemplo, ter essa interpretação que as figuras de Elias e Moisés ali representam lei e profeta, beleza, mas que representam pessoas que sofreram. Até pouco tempo atrás eu não lia desse jeito. E você vê que o próprio contexto vai dar respaldo para isso. Porque olha aí, Elias, e Jesus afirma, mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Até se for na imagem de João Batista, você ficou sem cabeça. Exatamente. O cara que sofreu porque foi enviado por Deus para fazer alguma coisa, que era preparar o caminho do Senhor. Quando ele veio e preparou, os caras mataram ele. Aí Jesus agora não vai ascender por isso, né? Porque a lógica deles era uma lógica que esse profeta escatológico viria com esse grande poder, que ia abrir. Essa eu acho que é uma ideia do Kuhlman, né? Do Oscar Kuhlman, que na interpretação do profeta escatológico, que era inicialmente o João Batista, faz com que ele prepare o caminho. Então ninguém vai morrer aí. Ninguém tem por que morrer. Porque se tem toda essa lógica de restauração do reino, então ninguém morre. Aí o João Batista morre. Aí Jesus está dizendo que vai morrer também. E como é que fica esse reino? Não é? Abandonado? Então, dá para pirar a cabeça se você olhar para a ideia sem a conclusão que a gente tem. Né? Porque a gente tem a conclusão aqui. Sim. Então Jesus vai sofrer, o João Batista já morreu, Jesus vai morrer. E o que vai acontecer com a gente? Então, por isso que quando Jesus de fato morre, os caras ficam pirados. E agora, para onde nós vamos, né? Exatamente. O transfigurado morreu. A preocupação das mulheres lá é onde está o corpo. Cadê o corpo de Jesus? A gente quer cuidar do corpo só porque é um hábito cuidar do corpo. Agora que vai ressuscitar...
Exato. Porque aí a perspectiva em Jesus foi junto com a morte. Exato, exato. E aí faz sentido isso que Jesus falou aqui para eles. Vocês não falam nada disso não, até o Filho do Homem ressuscitar. Sim. Faz todo sentido. Fica aí. E eu acho que essas experiências somadas fazem com que Pedro, Tiago e João fossem quem eles foram. As colunas, né? As colunas da igreja. Essas experiências somadas, essas peças de quebra-cabeça que estavam todas soltas, depois da ressurreição, montou o quebra-cabeça, e aí eles foram esses homens desbravadores, corajosos, cheios do Espírito Santo, e que a mensagem fez todo sentido, né? Agora eu não preciso negar Jesus, agora eu vou anunciar Jesus. Aí vem um João e escreve o evangelho todo afetuoso, um evangelho cheio de contato, um evangelho cheio de milagre, porque ele já destoa dos sinóticos, ele não está nem aí com genealogia, não está nem aí com nascimento. Para ele, Jesus é Deus e pronto, acabou. Olha quanta coisa, né, que eu experienciei nessa caminhada. Muito então bacana. É isso. Acho que o texto de hoje, meu amigo, é isso aí. Transfiguração, que a gente também tem as nossas transfigurações, as nossas transformações na caminhada da vida com Jesus, né? Que a gente ouça Jesus, seguindo o conselho divino. Esse é meu filho, ouçam-no. Né? Então, acho que para a nossa leitura comunitária aí de hoje é isso. Eu ouso dizer... acrescentar mais? Eu ouso dizer que uma questão legal do texto que a gente pode aplicar para a vida do modo geral, é que as nossas experiências com Deus não exime a gente de sofrimento, né? Mas de jeito nenhum. Eu acho que ter experiências com Deus faz com que a gente conheça Deus, saiba quem Jesus é. Mas isso não vai dizer que a gente não vai sofrer. Como, por exemplo, se Deus me der uma mensagem ou se Deus me der uma experiência extraordinária, a vitória é certa, por exemplo, né? Porque é atrelado uma coisa na outra no meio pentecostal. Isso precisa ser dito de alguma forma. Se eu ver um anjo hoje, é porque eu vou derrotar todos os meus inimigos. Eu não sei o que lá. Então, não é isso. A experiência com Deus também, se o Filho do Homem sofreu, foi perseguido e morreu por isso, em nome do reino, não significa que a gente, por amor a Cristo, vai ter uma vida de bonança. E não é tornou-se pobre para que eu fosse rico. Não. Né? Não é nada disso. A ideia lógica é que a gente também vai sofrer na vida pelo evangelho ou pelas demandas da vida mesmo. As demandas que todo mundo tem na vida. Sim. Mas não significa que a gente precisa deixar de ouvir Jesus e não significa que as coisas serão boas. Mas a gente pode ouvir Jesus, sofrer na vida e fazer parte do reino de Deus e ter a nossa vida transformada. É isso aí. É só olhar para a vida dos discípulos. Ponto. É só olhar para a vida deles, para a caminhada deles e para o desfecho deles, né? Cada um teve uma morte assim diferente, uma da outra, mas todos eles tiveram seus problemas. A gente vai para Atos, nós vamos ver eles tendo dificuldades, é isso. Tiago morreu logo de cara. De cara, exato. Pedro, como é que é a morte de Pedro? Pedro morre de ponta cabeça, crucificado. Né? Tiago morre logo no começo de Atos, né? Exato. Bem no comecinho. Exato. Então tá aí. Tá aí. A vida, ela é eletrocardiograma. Isso mesmo. Tem altos e baixos e tem que ser assim, porque se parar, ficar linear... morreu, se ficar alto demais, a pressão uma hora cai também. Cai, né? Exato. É isso, cara, é isso. Muito bom. Muito bom. Vamos ouvir Jesus. Vamos ouvir Jesus na caminhada da vida. Deixa ser atravessado por Jesus, né? Pela palavra de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Gente, curta aí nosso canal, assista os vídeos, compartilha com os amigos, né? Manda aí para quem você acha que deve indicar. Isso ajuda a nossa igreja, ajuda a divulgação do evangelho. Ajuda. Faça isso.
também contribua, se possível, contribua na nossa igreja. Você também é nosso convidado, se nunca participou dos nossos cultos presenciais, às quintas-feiras, às 8 horas, e aos domingos, às 9h30 da manhã, estamos aqui reunidos. E durante a semana tem N atividades aí, mas esses são os cultos públicos. Amém? Amém, mano? Amém. É Glória isso aí. a Deus. Termina aí, despede a gente. Vamos orar, meu irmão, para agradecer. Deus bendito, te agradecemos Amém, pelo Jesus. privilégio e o prazer que o Senhor nos dá de fazermos essa leitura comunitária. Amém, Jesus. Obrigado por Jesus, obrigado por buscarmos ouvir Jesus por meio da tua palavra. Eu espero que eu e os meus amigos e aqueles que nos ouvem possam ouvir Jesus através do texto bíblico, Senhor, para que a gente consiga se aproximar de Jesus e que no ordinário da vida a gente seja capaz de ter experiências extraordinárias com o Senhor e que o Senhor seja glorificado e exaltado, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais.